sabe realmente como lidar com seu filho? Como assim, Nath? O que eu quero trazer então aqui nessa noite é realmente o perfil comportamental dos nossos filhos e as linguagens do amor. Por que eu quis trazer isso daqui? Porque infelizmente a gente aprende desde pequeno que a gente deve tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? E a gente tá errado nisso, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado, eu não tô respeitando esse outro, né? Porque se eu gosto de ser tratado assim, é porque sou eu. O outro precisa ser tratado como ele merece ser tratado. Então, o perfil comportamental, a metodologia DISC, ele faz o quê? Ele determina as pessoas, ele separa as pessoas, ele vai dizer quem é o quê. Ai, Nath, então quer dizer que se eu sou um perfil, eu sou isso e deu? Não, né? Perfil é mais uma das coisas que a gente consegue conhecer as pessoas. Então eu vou falar um pouquinho para vocês dos 4 perfis da metodologia DISC para ver se vocês conseguem identificar qual que é o perfil do filho de vocês, dos filhos de vocês, para então você se comunicar com eles dessa maneira, né? Não adianta eu querer falar com eles como eu gosto que fale comigo. Então vamos pelo primeiro. Não quer dizer que é o melhor, né? Mas é o primeiro da ordem. Quem são os dominantes? E aqui vamos nos ater aos filhos nossos, né? Para vocês começar a alucinar, acho que meu filho é esse, acho que meu filho é aquele, e também os de vocês, né? Porque para eu conseguir tratar o meu filho, para eu conseguir tratar o outro, eu preciso primeiro me conhecer, né? O amor próprio, né? O autoconhecimento. Os dominantes são quem? São as pessoas que são focadas em resultados. Eles são reto e objetivo. Eles querem o resultado. Então, tu quiser pegar um dominante, é só tu dar um desafio para eles. Tu desafia eles que eles... tô dentro, né? Duvido que tu faça isso. Acho que tu não consegue. E aí eles conseguem, eles vão lá e provam porque eles são movidos por resultados. E resultados rápidos. Eles são focados, eles são diretos. Muitas vezes eles são taxados como grosseiros, porque eles são reto e direto, curto e grosso, né? Eles são muito objetivos. Eles querem, eles vão lá e eles fazem. Então, essa é a principal característica do dominante. Ir lá, arregaçar as mangas e fazer. Tá? Dando uma passada bem por cima. Depois vem os influentes. Quem são os influentes? O I do DISC, né? Os influentes são as pessoas que são focadas em relacionamentos. Eles são totalmente relacionais, são ótimos comunicadores, geralmente falam bastante, gostam de falar, né? Eles são bons na fala, são comunicativos, são aquelas pessoas que chegam no lugar e ao invés... chegou atrasado, né? Geralmente os influentes são atrasados porque eles são mais desorganizados, eles são deixa a vida me levar, né? Pra que me estressar, se dá pra não me estressar. Então, geralmente, eles marcam com todo mundo, né? Eles não sabem dizer não. Eles marcam com todo mundo e depois eles não dão conta de chegar no horário. Não tô dizendo que são todos, né? Mas eu tô dizendo na raiz, sem inteligência emocional, sem ser trabalhado. Então, o influente é aquele que chega num lugar atrasado, numa reunião atrasada, e ao invés dele chegar escondidinho, ele chega e quer ser visto, né? Tipo, viu um amigo, ele tem que abanar. Mas ele tá atrasado, ele devia estar bem quietinho, né? Mas ele dá um jeito de aparecer, porque ele gosta disso. Depois vem o S, que são os estáveis. Quem são os estáveis? Também são perfis relacionais, assim como os influentes. Eles precisam de pessoas. Só que a diferença do influente para o estável é que o influente gosta de falar e o estável é muito bom ouvinte. Os estáveis, eles são ótimos ouvintes. Eles são pessoas que são muito organizados, planejados, eles têm uma empatia enorme, sabem se colocar no lugar do outro, justamente por ouvir, né? Eles conseguem realmente parar e ouvir, né? O influente geralmente está ouvindo, mas já está falando, não está nem prestando atenção, porque ele precisa ter a necessidade de falar. E por último, e não menos importante, os conformes, o C, né? Quem são os conformes? São as pessoas que também, assim como os dominantes, são focadas em resultados. Porém, a diferença do conforme para o dominante
é a velocidade. O dominante é resultado rápido, é para ontem, já fui, já voltei, já fui de novo, né? E os conformes, eles são resultados corretos. E isso torna com que o resultado seja mais devagar e eles sejam taxados como cri-cris, como os chatos, como, ai, que saco, nada tá bom. Porque eles realmente enxergam defeito aonde os outros perfis não enxergam. E não quer dizer que eles inventam, tá? Existe mesmo, mas eles têm um olhar tão apurado, eles são tão perfeccionistas, detalhistas, que eles realmente enxergam as coisas que os outros perfis não enxergaram, tá? Então, isso um apanhado bem geral, né? O que é cada perfil, para vocês conseguirem identificar, ah, eu acho que eu sou esse, eu acho que eu sou aquele. Por que é importante eu saber do meu perfil comportamental para eu cuidar do meu filho, do meu marido, né? E eu, a partir do momento que eu sou analista de perfil comportamental, eu passo, não é julgar as pessoas, mas como eu sou apaixonada por isso, cada pessoa que eu converso, eu tento, é inconsciente, é involuntário já, eu fico analisando pra ver se eu descubro perfil não, se eu, né, esse é estável, esse é conforme. Por quê? Porque tu sabe como falar com cada um. Se eu falar com o estável, como eu falo com o dominante, ele vai achar que eu tô brigando com ele. Então, eu preciso saber qual é o perfil da outra pessoa para eu me comunicar certo com ela, né? Então, quem disse aí que eu sou dominante e influente acertou, tá? A Bárbara acertou, acho que a Dina também acertou. Então, eu sou dominante e influente, porém, né, os meus 4 perfis são bem equilibrados, sim. Né? Então, daqui um pouco, essa paciência que eu tenho, muito pacienciosa, a gente desenvolve, né? Porque eu sou também bem perfeccionista, gosto das coisas bem organizadas, então talvez, né? Por causa dessa equalidade, os meus 4 perfis são bem equalizados, né? Então, às vezes confunde mesmo, até mesmo por exercer algumas funções no mercado que precisa, né, ser detalhista, precisa dessa minúcia, assim, então talvez a gente vai desenvolvendo um pouquinho de cada perfil. Por que eu preciso saber então do meu? Porque se eu sei quem eu sou, eu consigo enxergar quem o outro é. Se eu não consigo nem saber quem eu sou, eu não tenho como saber o que o outro é. Como assim, Nath? Porque a gente faz o quê? Geralmente a gente julga as pessoas, né? A gente aponta o dedo pro outro porque é mais fácil eu falar da vida do outro do que olhar pra dentro e resolver a minha. E a gente faz errado, né? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro, né? Então eu preciso me conhecer para conhecer o outro. E aqui em específico os nossos filhos. Então como que eu vou saber se eu sei lidar, né, com meu filho? Se eu tô lidando da maneira certa com meu filho? Se eu souber qual é o perfil dele. Um dia chegou uma funcionária no escritório e tava eu e o pai. E nós dois somos dominantes, né? E ela é estável. E ela entrou, pediu alguma coisa, ela entrou, saiu, tá. Mais tarde ela veio falar comigo, ela disse, tá tudo bem? E eu disse, sim, por quê? Ela disse, não, porque tu e teu pai estavam brigando. E eu disse, quando? Aí ela disse, a hora que eu entrei. E aí eu comecei a dar risada e logo me liguei, né? Porque é isso, para um estável, ver 2 dominantes conversando. Por quê? Os dominantes, nós temos muita energia, né? A gente tem uma força na fala, a voz geralmente é alta, a gente tem energia, a gente não consegue falar sem mexer as mãos, né? Então e tem o influente aqui junto também, né? Mas o dominante, ele tem uma presença muito forte. Então, se um estável chega e vê 2 dominantes conversando, vai achar que estão brigando. E nós não estávamos brigando. Tanto que eu levei um susto quando ela disse, né? Então, se eu sou dominante e a minha filha é estável, e eu falo com ela como eu gostaria que falassem comigo, eu vou falar com ela como um dominante. E ela vai se assustar comigo. Faz sentido pra vocês? Ela vai se assustar comigo. Porque não é a forma que ela recebe, não é a forma que ela gostaria de ser tratada, é a forma que eu gostaria de ser tratada. Então eu tô sendo injusta com ela, né? Eu tô tratando ela como se eu estivesse me tratando. Então daqui um pouco ela vai achar que eu tô brigando com ela. Né? Ai, minha mãe me xingou, eu disse, aonde que te xingou? Né? Mas na verdade por causa dessa força na fala que os dominantes têm. Eu brinco, né, que eu alucino que a Vitória seja dominante estável ou estável dominante. Muitas vezes eu fico em dúvida, porque, né, cada um é de um lado do cérebro,
O dominante é de um lado, o estável é do outro, e entra em conflito, né? Quando tem perfis opostos, entra em conflito. Mas eu ainda acho que ela é dominante na frente e estável, né? A primeira letra minha e a primeira letra do Vini, que é o estável. E porque ela é bem determinada, sabe o que ela quer, ela sabe mesmo, gosta de comandar, né? Tem que pegar a bichinha de vez em quando e dizer calma lá. E só que ela tem paciência. Ela consegue, na hora que ela tá brincando ali, ela brinca muito concentrada, né? Porque o influente são as pessoas que menos têm maior dificuldade para se concentrar. Porque eles perdem muito a atenção, perdem a atenção muito fácil. Né? Eles captam muito os movimentos, o que está acontecendo no ambiente. Então, e os estáveis não, os estáveis são focados, né? O dominante tem foco, mas também ele muda muito rápido de foco, né? Eu tenho essa ideia, agora já não quero mais esse e já vou para cá. E o estável não, o estável é mais constante. Ele gosta dessa estabilidade, né? De ficar nessa calmaria. Então eu alucino que a Vitória seja dominante com estável, né? Que tem esse equilíbrio e aí dá um resultado muito bom, né? Que ela sabe o que ela quer, mas ela também tem paciência, né? Então como que a gente lida com a Vitória aqui em casa? E às vezes eu pego o Vini tendo dificuldade de lidar com ela justamente porque o Vini é estável e influente. Então ele é totalmente relacional. Os dois perfis dele são relacional. E às vezes eu vejo ele que é, na teoria, para ter muito mais paciência que eu, né? Muito mais. Quem conhece o Vini sabe que é uma paciência em pessoa. E às vezes eu vejo ele perdendo a paciência com a Vitória. Por quê? Porque ele ainda não sabe lidar com esse lado dominante dela. Que eu preciso deixar ela achar, que fique claro, né? Ela achar que ela tá no comando, que ela tá no controle, porque os dominantes gostam disso. Eles gostam de estar dominando. Então eu preciso ter jogo de cintura. Ai, Nath, então quer dizer que aí na tua casa quem manda é a Vitória? São as tuas filhas que mandam? Não, negativo, não é assim que funciona. Ela tem a ilusão que ela tá tomando decisão, mas a decisão é tomada por nós, então a gente dá opções. Até dei um exemplo num vídeo que eu gravei, que teve uma época, agora já tá bem mais tranquilo, já passou, que ela querendo escolher a roupa. Agora ela tá muito no calçado, quer botar uns calçados lá. Às vezes tá frio, quer botar sandália, enfim, né? Mas é coisa de criança também. Mas o que eu faço? O que eu fazia? Agora não tô precisando fazer. Eu pego duas opções, tanto faz a que ela vai escolher, pode ser qualquer uma das duas, e eu dou ênfase na que eu quero que ela escolha, né? Eu quero essa daqui, então eu tenho uma blusa verde e uma blusa amarela, e eu quero que ela coloque amarela, eu vou dar ênfase nessa amarela. Olha, filha, qual dessas duas tu quer? A verde ou essa amarela? Olha que linda que tá essa amarela, parece a cor do sol, né? Eu vou dar ênfase nessa. Qual que vocês acham que ela vai escolher? A amarela. E para ela vai ser maravilhoso, porque ela vai estar dominando, vai estar escolhendo, ela que vai estar comandando. E ela precisa se sentir assim, é uma forma dela se sentir amada. Então, se eu sei qual é o perfil do meu filho, se eu alucino, porque não tem como fazer teste em crianças menores de 14 anos, né, só adolescentes, né, a partir de 14 anos dá para fazer o teste, antes não dá, então eu preciso conhecer a mim para eu conseguir identificar o meu filho. Porque se, por exemplo, com a Vitória, tu bater de frente, tu não tem nada com ela. Tu vai ter choro, vai ter espernear, que é o que acontece muitas vezes com o Vini. Ele disse, agora nós vamos, né? E não vai adiantar. Ela vai chorar, eu quero a minha mãe, a mãe vai lá, fala 2, 3 palavras e tá tudo certo, né? E não significa porque eu tenho mais paciência, que eu sei a maneira que eu tenho que falar com ela. Óbvio que pra mim é muito mais fácil, porque é o jeito que eu gosto que fale comigo, né? Por causa da minha dominância, o meu D que tem na frente, que ela também tem. Só que eu sou muito mais acelerada e ela eu tenho que falar com mais calma, porque ela tem o estável ali. Se eu falar atropelando, se eu não der atenção pra ela, porque o estável é totalmente relacional, ele não pode se sentir excluído, ele não pode sentir que ele não tá agradando, Deus o livre, eles são pessoas assim que quer levar numa caixinha, porque eles se preocupam muito com o outro, né?